E aí pessoal, professor Gesser falando aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos ainda sobre o capítulo 2, tá? Capítulo 4, desculpa, do caderno 2, sexto ano. Fiquei devendo esses conteúdos para vocês, tá bom? E a gente vai fazer a conclusão ao longo dessa semana para já entrar no caderno 3, tá certo? Então, o tema é classificação dos seres vivos. Tá? A gente viu os reinos, né? Que tem lá os 5 grandes reinos, né? Melhor dizendo 6, com a classificação mais atual. E além dos reinos, a gente tem os domínios, que é uma classificação que está um pouco mais acima. Mas aí a gente conhece os reinos, que foi dividido, né? Foi feita essa classificação. E eu já comecei falando do reino Bactério, reino Arquea, tá? São dois reinos bem importantes, antigamente conhecido como reino Monera, mas hoje como reino Bactéria e reino Arquea, estão dentro do domínio Bactéria, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar dos restantes, tá? Do restante dos reinos que temos aí. Então temos aí o reino protista, tá? O reino protista, muito conhecido, muito discutido lá na biologia, tá bom? E ele tem seres aí muito interessantes, tá? Vocês talvez já devem conhecer. Já temos aqui na imagem, né, pessoal? A gente pode ver que é uma imagem de uma célula, tá? E aqui nós temos algas marinhas, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí, ó. Seus representantes são eucariontes. O que isso quer dizer, né, professor? Para revisar o que é um eucarionte. Eucarionte é aquele que tem dentro da sua célula, tá? A carioteca, tá bom? Lembrando, né, professor? Eu tenho uma célula, tá? E ela tem um núcleo que esse núcleo tem essa proteção. Então ele é um ser eucarionte. Dotados de células com núcleo claramente definido, ó, delimitado pela carioteca, tá bom? Aqui não dá para a gente perceber muito bem o núcleo dela, mas é uma imagem mais ampliada, você conseguiria ver, né, o núcleo bem definido e a carioteca. Então eles são eucariontes, seus representantes dentro desse reino aqui. Os protozoários são todos unicelulares e heterotróficos. Pessoal, protozoários é um dos representantes dos protistas, né? Você vê que o nome vem aqui, ó, de protista, de protozoário. Então, dentro do reino protista, a gente já lembra de protozoário, tá? Eles que são todos unicelulares, quer dizer, são formados por uma única célula, e heterotróficos. No caso aqui, os protozoários, tá bom? Formados por uma única célula, e heterotróficos. O que é heterotróficos, para a gente relembrar? O significado de heterotrófico é que ele não produz o seu próprio alimento, ele tem que buscar em outras fontes, tá? Ele vai se alimentar ali de outras fontes. Normalmente as pessoas pensam que as algas são plantas, tá? Mas as algas não estão dentro do reino das plantas, as algas estão dentro do reino protista, o reino das plantas é outro. A gente vê ela aqui verde, né, bonitinha, a gente pensa, pô, é uma planta aqui do fundo do mar, professor, né? Mas não é uma planta, ela está dentro do reino protista, ela pertence ao reino protista. Professor, por que a gente vê ela verde, né, e tudo mais? Faz fotossíntese e tudo mais, libera oxigênio. É porque dentro da estrutura de uma alga, ela está mais próxima dos protistas do que propriamente dito de uma planta, tá bom? Então as algas elas são autotróficas. Por que elas são autotróficas, né, professor? Justamente porque elas fazem fotossíntese, então elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, o corpo dela mesmo, né? Então ela é autotrófica, diferente dos protozoários que são heterotróficos. Podem ser unicelulares, ó, podem, tá? Podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Existem algas que são formadas por uma única célula que você consegue até ver a olho nu. E normalmente as outras elas são pluricelulares, que são formadas por muitas outras células, certo? Então, existem aí essas características no reino protista, e sempre vem essa pegadinha, né, que a alga, ela no caso seria considerada uma planta, mas na verdade ela é um protozoário, não, pertence ao reino protista, certo? Protozoário é uma coisa, a alga é outra. A gente tem aqui um exemplo, né, à esquerda, aqui é o paramécio, tá bom? O nome dessa célula aqui, desse protista é um paramécio, que ele é um protozoário, tá bom? E à direita aqui a gente tem algas marinhas pluricelulares, aquelas algas marinhas que são formadas por muitas outras células. Aqui é um ser unicelular. O próximo reino é o reino fungi, né? Um reino muito legal. O nome já diz, fungi vem de fungos, tá? É o reino dos fungos.
Os fungos podem ser unicelulares, tá bom? Podem, tá? Então eles podem ser unicelulares formados por uma única célula, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos e bolores. Temos aqui exemplos já de fungos, né? Os cogumelos, aquele que você vê no seu quintal, lá no grudadinho na árvore, ele é um ser pluricelular e pertence ao reino dos fungos. Tá? Existe um reino só para eles porque eles têm características que são semelhantes entre eles, e aí eles foram postos dentro de um reino só para eles. Tá bom? As leveduras aqui, né, galera, que é muito utilizado aí nos processos de fermentação, tá? É um fungo. Todos são eucariontes. Então, todos são eucariontes, tá bom, gente? Todos eles têm células com um núcleo protegido por uma carioteca. E heterotróficos, quer dizer, eles precisam de outras fontes para buscar o seu alimento, né? Eles não produzem o alimento sozinhos, eles não fazem fotossíntese, eles se alimentam da matéria orgânica que tem no solo. Decompondo matéria orgânica, saprófitas, ou vivendo a custas de outros organismos, parasitas. Então, se ele se alimenta do que está no solo, né, da matéria orgânica, ele fica lá no cantinho da árvore aqui, ó, sugando o que está no solo, é um saprófitas, tá certo? Denominado saprófitas. Ou vivendo às custas de outros organismos, ele vai ali, chega numa plantinha, fica grudado nela e roubando nutrientes, ele vai ser um parasita, né, uma relação ecológica. Tá? A gente tem aqui exemplos de leveduras, tá bom? E organismos unicelulares usados na fabricação de pão e bebidas alcoólicas. Essas leveduras aqui são colocadas dentro do nosso bolo, do pão. Ela não fica com nojo, que ela vai fazer ali o processo de fermentação, vai liberar ali o gás carbônico para que o pão fique fofinho, ele cresça, tá bom? E também na produção de álcool, né? Um dos produtos da fermentação é o álcool. E aí é muito importante o uso desses fungos aqui na indústria alimentícia. E à direita a gente tem aqui os cogumelos, famosos cogumelos, né? Organismos decompositores e pluricelulares. Eles são decompositores, eles decompõem a matéria orgânica, isso é muito importante, tá? Para manutenção da natureza, né? Além das bactérias que são decompositoras, existem também os fungos que utilizam aí a matéria orgânica e fazem essa reciclagem dos nutrientes no solo. Então é muito importante que o solo tenha aí o fungo. Tá, galera, às vezes fica com um pouco de nojo dos fungos, não, mas eles são muito importantes no processo vitais da natureza. Tá bom? Então a gente tem as informações mais importantes sobre o reino fungo, são apenas fundamentos aqui no sexto ano. Então, seguindo, nós temos aí o reino das plantas, tá? Chamado de reino planta, mais famoso reino das plantas. Ele engloba todas as plantas que existem, aquáticas, plantas aéreas, plantas que estão no solo, terrestres, todas elas. As plantas são os vegetais terrestres e aquáticos, né, galera? Todas pluricelulares, quer dizer, não tem uma planta com uma única célula. Todas elas têm muitas células. Eucariontes e autotróficas, né? Todas elas fazem fotossíntese e buscam tá, produzir o seu próprio alimento, e também são eucariontes todas elas. Então é bem simples lembrar disso. Os únicos vegetais que não realizam fotossíntese são algumas espécies de plantas parasitas que se alimentam de seiva produzida por outras plantas, né? O cipó chumbo, certo? É uma delas, ela fica ali incrustada em outra planta. Às vezes você vê no seu quintal uma planta que acaba morrendo porque outra está tomando o lugar dela. Aquilo ali é uma planta parasita, né, galera? Tá bom? No caso é uma exceção, mas a maioria delas são autotróficas, tá? Temos aí, ó, à esquerda, a Vitória régia, muito conhecida aqui no Brasil. Planta aquática típica da região amazônica, com flores de cores variadas, brancas, lilás, roxo e tudo mais. Ela fica com uma florzinha aqui no meio na época de reprodução. À direita, né, o flamboyant, que é essa árvore aqui maravilhosa, né? Normalmente a gente tem aqui árvores como a mangueira, a laranjeira, tá? E outras típicas, o cajueiro, que é típico da nossa região. São organismos, né? São seres vivos que pertencem ao reino das plantas, certo? E a gente tem uma biodiversidade muito grande para poder observar isso tudo. E o último reino que eu tinha que falar com vocês era o reino Animalia, né? Ou o reino animal, tá bom, gente? É o reino que engloba todos os animais. Preste atenção que o reino das plantas e o reino dos animais são assim, um dos que tem mais variedade de seres vivos, certo? É onde você encontra boa parte dos animais que existem, tá? Das espécies de seres vivos que existem. Os animais são pluricelulares, todos eles, não existe animal aí com uma única célula. Eucariontes,
e heterotróficos. Nenhum animal faz fotossíntese, né, gente? Todos eles têm que buscar alimento. A abelha ela vai buscar alimento nas plantas, né? Essa ave aqui de maior porte ela tem que buscar alimento na carne de outros animais, tá certo? Então eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterotróficos, compondo um grupo extremamente diversificado. A gente tem ave, tem répteis, peixes, tá? Mamíferos, tem todo tipo, animais que voam, animais que rastejam, animais que correm, animais que saltam em árvores, todo tipo, né? A gente tem aqui a abelha, né? Um inseto, tá bom? À direita nós temos a arpia, que é uma ave. Então, embora apresentem diferenças notáveis, todos os animais têm algumas características em comum, e essas características elas vão ser agrupadas na classificação, tá bom? Dos animais que a gente vai ver mais na frente, né? Até chegar em espécie, a gente vai entender o conceito de espécie, tá bom? A gente fica por aqui, desde o reino protista até chegar no reino dos animais. Na próxima aula eu já finalizo com a classificação, como é que você coloca o nome de uma espécie, tá bom? Como é que você faz a classificação dela dentro de um reino, até chegar numa espécie, certo? E a gente finaliza para já começar o próximo livro, certo, galera? Forte abraço e até a próxima aula.